Quanto mais você precisa, mais o outro te domina. E o pior, você nem percebe, pois quem precisa já perdeu não apenas o poder, mas o jogo completo. No começo, parece inocente um pedido aqui, outro ali, um favor, uma ajudinha, mas por trás de cada gesto, uma troca invisível acontece. Você entrega o comando e o outro percebe e guarda. Quem depende não escolhe, simplesmente aceita, agradece e se curva. Você pode até pensar que está sendo humilde, mas o mundo só vê um detalhe: você precisa dele. E isso basta para te colocar abaixo como um ser inferior. Não importa se é amor, amizade ou trabalho, o jogo é sempre o mesmo. Quem mais precisa, obedece. Você se adapta, anda nas pontas dos pés, pondera antes de falar, tem medo de desagradar, porque no fundo você sabe, se perder aquilo, você desaba. E aí, você está na armadilha, meu caro. Você se transforma no que você mais teme, um servo voluntário, um escravo agradecido. E Maquiavel já avisava: o súdito que precisa implorar, o príncipe não precisa, ele ordena. Você quer respeito? Corte as correntes ou continue sendo aquele que se explica enquanto os outros decidem. O mundo ensina a ter ambição, a querer mais, a buscar intensamente o que deseja, mas ninguém te avisa que o problema não é querer, e sim precisar. Desejar algo mantém sua postura ereta. Você pode querer uma pessoa, uma oportunidade, um território e ainda assim continuar de pé, com voz firme, com olhar direto, porque o desejo, quando é consciente e controlado, é uma força que te move, mas não te arrasta como se você fosse um verme rastejante. Agora, a necessidade e o precisar dobra seus joelhos, apaga sua dignidade, cria mendigos disfarçados de apaixonados, funcionários disfarçados de servos, filhos crescidos ainda implorando pela aprovação do papai e da mamãe. A necessidade é o colapso do mundo, e quando o outro sente que você faria qualquer coisa por atenção, presença e migalhas, é aí que você já perdeu, meu amigo. Porque no jogo do poder, quem precisa mais obedece, mesmo em silêncio, mesmo sem perceber. Eu sei que você já viu isso acontecer. Homens que viram escravos de um sorriso, mulheres que aceitam humilhações por medo de solidão, pessoas que se anulam para manter alguém por perto. Eles dizem que amam, mas o que sentem na verdade é abstinência, não é conexão, é vício. E o dependente nunca tem ou terá poder. Implorar é o movimento final de quem já perdeu a guerra e ainda não percebeu. É a confissão silenciosa de que você aceita ser inferior, mesmo que diga por favor, mesmo que disfarce de carinho, o olhar baixa, a voz hesita, o corpo se curva, e naquele instante o outro sente que você está disposto a aceitar qualquer coisa. Você pode até pensar que está sendo gentil, compreensivo, paciente, mas o que o mundo enxerga é que você precisa dele, e quem precisa vale menos. Na arena social, urgência é fraqueza, pois quem corre atrás acaba entregando a sua posição, e quem implora está autorizando a ser ignorado. A verdade é brutal, meu nobre. Quanto mais você se esforça para ser aceito, mais você ensina ao outro a te desprezar. É assim que nasce o ciclo de desvalorização. Você quer manter o que tem? Então aceita menos, tolera o que te machuca e finge que não doeu. E nisso, você não vale mais o que era. Você vale apenas o que suporta. E é nesse momento que Maquiavel sussurra algo que poucos têm estômago para ouvir.
Quem busca agradar se torna desprezível. O respeito nunca vem de quem suplica, vem de quem impõe limites e sabe desaparecer. Você precisa decidir: vai seguir tentando convencer alguém a te valorizar ou vai calar, se afastar e deixar o silêncio pesar mais do que suas palavras? Porque quem implora já foi descartado como um lixo, só não percebeu ainda. Você chama de amor, mas no fundo você sabe que é abstinência. Se treme só de imaginar a perda, se sente que não consegue respirar sem aquela pessoa. Isso não é amor, é vício. E você está preso. A maioria não ama, apenas depende, pois não suporta a ausência. Então idealiza a presença, confunde apego com destino, confunde medo com sentimento, e por isso que você aceita o inaceitável, tolera desrespeito, fecha os olhos para a indiferença, finge que entende quando o outro pisa em você, como se você fosse um inseto, só para não ser deixado. Talvez você até já saiba disso, que lá no fundo você não quer companhia, você quer alívio, você quer fugir de si mesmo, mas isso tem um preço. Quem ama a dependência vira refém, e refém não é ouvido, é controlado, dominado. Se você não consegue ir embora, se não consegue se calar, se não consegue dizer basta, então você não está amando, você está implorando com flores nas mãos, porque o amor real exige escolha. Escolha livre e presença voluntária. Se você está ali porque não consegue sair, então você não está lá, você está afundado. E o mais cruel disso, o outro sente que você não vai embora, sente que você precisa mais dele e por isso te tratam como algo garantido. Mas não entenda errado, o outro não é o vilão, é você que entregou o controle nas mãos dele, porque amor sem liberdade é só vício com outro nome. Eu sei que você passou tempo demais tentando agradar, tentando se provar, tentando manter que não te valorizava, mas poder real, meu caro, não se conquista com esforço, se conquista com escassez. Quando você para de precisar, você começa a se tornar necessário. Menos presença, menos palavras, menos entrega. E então o outro percebe. Você já não se curva mais, mas ele ainda precisa de você. E nesse momento que o controle muda de mãos, entenda que quem não depende impõe, quem depende suplica. E por isso Maquiavel dizia que a estabilidade de um príncipe não vem do amor, mas da dependência que ele cria nos seus súditos. Eles só permanecem fiéis quando precisam mais dele do que ele deles. Você quer poder? Então seja difícil de substituir, crie impacto com o silêncio, seja lembrado na ausência e transforme sua presença em algo pesado, calculado e negociável. E quando os outros sentem que perderam você, eles sabem que perderam acesso, então eles começam a se ajustar, a se curvar e logo voltam, porque no fim o jogo sempre gira em torno da balança invisível, que não precisa comanda e tem mais poder. Quem precisa é comandado e não tem poder nenhum. Você aprendeu a falar demais, a justificar e se explicar, a tentar resolver tudo com palavras que o outro já decidiu com a atitude. Quem tem poder não implora, simplesmente se cala e some. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. É uma mensagem que atravessa sem precisar de som. Quando você se retira, o outro sente. Quando você ignora, o outro começa a imaginar. E a dúvida sempre pesa mais que a explicação. Você quer mostrar força? Simplesmente não reaja. Não tente provar nada, apenas suma. Seja ausência calculada e presença contida, pois a indiferença é a língua dos que não precisam mais. É a resposta de quem já não depende, de quem já não espera, de quem já não se comove. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? Que funciona. O outro começa a te procurar, apesar o que perdeu,
a se contorcer no vazio que você deixou, porque o silêncio é o único argumento que não pode ser refutado e a indiferença é o veredicto final. Você pode tentar convencer com discursos ou destruir com um olhar frio e a porta fechada. No fim, quem cala com firmeza comunica mais do que 1000 justificativas. O mundo sempre tenta te ensinar que depender é humano, que ninguém vence sozinho, que pedir ajuda é sinal de equilíbrio. Mentira! Dependência não é conexão, é submissão disfarçada, e quem precisa já está abaixo, como um verme inferior. O homem que não precisa de nada não pode ser comprado, não pode ser chantageado ou ignorado. Ele não pede presença, ele é a presença. Ele não se apega, ele atrai. E quando ele vai embora, o ambiente sente, porque sua ausência pesa mais do que a presença de qualquer outro. E Maquiavel já ensinava que o governante mais seguro é aquele que mantém sua posição sem dever favores nenhum, sem dever nada a ninguém. E ele se torna impenetrável, intocável, temido. Esse é o trono que você precisa construir, não nos olhos dos outros, mas dentro de si mesmo. Ser autossuficiente não é orgulho, é blindagem. Você não é mais regido pela carência nem pela urgência, ou pela esperança de ser salvo. Você já não precisa e por isso você reina. Agora, escreva nos comentários: eu não preciso, eu reino. E saia em silêncio, pois quem escreve reforça o poder. Quem hesita continua precisando e rastejando como um verme inferior.